Olá a todos, meu nome é Paulo Kassab, eu sou membro da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, sou um dos diretores e sou professor de cirurgia na Santa Casa de São Paulo. Minha área é a área de estômago. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento do câncer do estômago. Quando você vai tratar o câncer do estômago, você tem que saber primeiro que tipo de câncer nós estamos tratando. Nós temos o tipo mais comum, que é o adenocarcinoma, que é sobre o qual nós vamos falar a maior parte dessa exposição. Nós temos um outro tipo, que é o segundo mais comum, que é o chamado linfoma, que é um câncer que ele ocorre no estômago, mas ele é proveniente das células do sangue, das células que estão na camada mais profunda do estômago. E do tumor estromal, que é um tumor que se origina ali na camada muscular do estômago, comumente chamado como giste. Esse tumor, o giste, o tratamento dele é relativamente simples. Ele só deve ser tratado quando ele tiver mais do que 2 centímetros. Quando ele tem menos que 2 centímetros, você não precisa tratá-lo. Quando ele tem mais que 2 centímetros, a retirada simples, um pequeno fragmento do estômago é suficiente, sem precisar uma cirurgia mais radical. Esse tumor, ele responde muito bem a um tipo de terapia biológica chamada terapia gênica, vamos assim dizer, né? É um medicamento, o imatinib, que é um inibidor de um gene que se manifesta, que quando esse tumor está um pouco mais espalhado, essa medicação ajuda muito no tratamento. Esse giste só precisa do auxílio dessa medicação quando ele é muito grande, quando ele se divide muito rápido e quando ele tem metástase para os outros órgãos. O outro tumor, o linfoma, que é o segundo mais comum, geralmente quem trata não são os cirurgiões, mas sim os hematologistas, os médicos que cuidam das doenças do sangue, ou os oncologistas clínicos. O tratamento dos linfomas do estômago, geralmente envolve a rádio ou a quimioterapia, ou ambos às vezes, e nas suas fases iniciais, muitas vezes ele demanda a erradicação, a eliminação daquela bactéria chamada H. pylori. E o tipo mais comum, o tipo mais agressivo, mais temível do câncer de estômago é o adenocarcinoma. Ele é responsável por 95% dos casos de câncer de estômago. Para você tratar um adenocarcinoma, você precisa saber em que estágio ele está. É importante lembrar que todos os 3 tipos de tumor eles são diagnosticados pela endoscopia. Não são diagnosticados por tomografia, por ressonância, por PET. O diagnóstico é endoscopia com biópsia. Então, para fazer o diagnóstico, a endoscopia é o mais importante. Então, quando você está diante de um adenocarcinoma do estômago, você já fez a endoscopia, já tem a biópsia, aí você tem que saber que estágio a sua doença está. Se ela está só localizada no estômago, se ela está localizada no estômago e naqueles linfonodos que estão ao redor do estômago. Os linfonodos são os, entre parênteses, entre aspas, os gânglios linfáticos, que é por onde o tumor começa a se espalhar, ou se ele está em outros órgãos, né? Depois que você fez essa avaliação para saber o estágio, essa avaliação, aliás, antes de continuar, essa avaliação ela é feita com tomografia, aí sim, né, com PET, CT, com ressonância e etc., né? Depois que você fez, se você suspeita que esse tumor é um tumor que está num estágio um pouco mais avançado, que ele já está nos linfonodos, então o tratamento vai começar com uma quimioterapia. Essa quimioterapia, ela pode durar aí 3, 4, 5, até 6 meses ou até mais, e a seguir dessa quimioterapia vem a cirurgia. A cirurgia, ela é a retirada parcial ou retirada total do estômago. Quando você pensa, retirada total do estômago, mas como é que vai fazer para comer, etc. Então, isso é uma lenda, né? As pessoas vivem muito bem sem o estômago. Então, se você tirar uma parte dele ou tirar integralmente o estômago, você, depois de operado, vai poder comer normalmente, o indivíduo vai poder comer normalmente. Então, nesses casos mais avançados, começa com a quimioterapia, depois parte para a cirurgia.
A cirurgia ela pode ser feita pela via convencional, com corte, abrindo o seu abdômen, pode ser feita pela via laparoscópica, por vídeo, seja o vídeo comum, seja o vídeo utilizando o seu robô. Né? Ainda a via tradicional é a mais utilizada, mas todas as vias são eficazes para o tratamento. Depois que você acabou do pós-operatório, passou aí um mês, 20 dias do pós-operatório, você já vai ter as biópsias, o anatomopatológico desse material que foi retirado. E aí você vai decidir se precisa continuar a quimioterapia ou se precisa fazer uma quimioterapia com radioterapia associada. Esses tratamentos ajudam muito no aumento da sobrevivência dos doentes. Então, muitas vezes você faz quimioterapia, opera, continua a fazer quimioterapia depois. Outras vezes você faz a quimioterapia e opera e não precisa fazer a quimioterapia depois, e outras vezes se decide por fazer a radioterapia depois também. É importante lembrar que muitos pacientes não conseguem fazer a quimioterapia prévia, não conseguem ser operados antes. Por quê? Porque eles não conseguem comer direito, o tumor está obstruindo, está entupindo o estômago ou o esôfago. Quando isso ocorre, é necessário fazer a operação, fazer a cirurgia em geral, antes de fazer a quimioterapia. Porque esses pacientes, se eles não estão comendo, eles não vão suportar o tratamento quimioterápico. Algumas vezes, em vez de operar de cara, a gente tenta fazer o uso de sondas. Passa uma sonda com endoscopia abaixo lá do tumor e vai alimentando os pacientes através dessa sonda para ele ficar bem nutrido e suportar bem a quimioterapia e depois ser operado. Então, existem várias opções para o tratamento, todas são eficazes e o mais importante, uma mensagem mais importante é fazer o diagnóstico precoce. E isso só pode ser feito através da endoscopia. Não espere para fazer endoscopia só quando você tiver sintomas. A endoscopia é um exame de rotina que deve ser feito habitualmente a partir dos 40 anos de idade para rastrear, para procurar o tumor. E se você tiver qualquer sintoma de dor de estômago, mal-estar, enjoo, azia, queimação, faça a endoscopia antes de começar a tomar os remédios, o omeprazol, etc. Porque senão você pode estar mascarando o seu quadro e retardar o seu diagnóstico. Muito obrigado a todos.